Seja enaltecido o nome do Senhor. Eu costumo ir mais lá no Valqueire, né? Louvado seja Deus. Até faço campanhas lá no Valqueire, né? Quando Deus permite. E aqui eu vim umas 2, 3 vezes, né? Louvado seja Deus, ou poucas vezes. Mas eu vejo quando eu entrei, né? Que Deus tem prosperado o Arraial. Deus tem prosperado. Eu estava ministrando, né? Louvado seja Deus, sobre os remanescentes. E eu posso dizer, né, de púlpito, que você é privilegiada, você é privilegiado, porque você tem um pastor. E não somente um pastor, você tem um mordomo da casa de Deus, que administra, aleluia, a mordomia. E isso Deus confiou a poucos. Jesus confiou, né, em 12 e um lhe traiu. Louvado seja Deus. Mas na Bíblia, aleluia, você vê centenas, dezenas de homens, mas eu gosto muito de um personagem que poucos falam dele, né, porque é um personagem assim oculto na Bíblia, que é Obadias, né? A Bíblia diz que Obadias, ele era mordomo da casa de Deus. E ele trabalhava no palácio de Acabe. Olha, sendo mordomo da casa do Senhor e trabalhando num ambiente hostil, né? Que era a casa de Jezabel. E ele não se corrompeu a ponto de preservar a voz profética, porque quando veio a seca, veio aqueles 3 anos e meio sem chover, a Obadia, diz a palavra, que ele cavou cisterna, e ali colocou 100 profetas, 50 em uma, 50 na outra, e ali ele alimentava com pão e água. Mas da onde ele tirava aquela água, não sei, porque não chovia, não tinha água, não tinha orvalho, mas você vê que aquele que administra, aleluia, com sinceridade, com lealdade, as coisas de Deus, o Senhor abençoa. Vamos aplaudir a Deus pela vida do anjo da igreja. Mas essas palmas aí não chegam nem no teto, né? Vamos fazer melhor. Pela vida do pastor, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Estou feliz de rever minha amiga. Olha, toda linda, toda poderosa, né? Nesse pink. Meu Deus, a mulher hoje veio para arrasar. Ai, meu Deus, tá linda, tá? E sua filha, tá bem? Nossa, daqui a pouco vão dizer assim, a irmã. Aleluia. Vamos ler um texto da palavra de Deus, para que nós possamos fazer nesta manhã uma meditação. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Eu gosto muito, as pessoas falam assim, a irmã Andréia prega muito no Velho Testamento. Meus irmãos, a Bíblia só tem essa divisão, né? É nova aliança e antiga aliança, mas ela é um todo, né? Louvado seja Deus, porque a nova aliança é cumprimento, né, da antiga aliança. Então é Deus falando, aleluia, através dos profetas. E nós vamos ler um texto que se encontra no livro de 2 Reis. Aleluia. Vou te dar um tempinho para você achar. Livro de 2 Reis, no capítulo 4. Aleluia. E no versículo 38, né? Capítulo 4,
Eu sei que você pensou, ela vai falar sobre a viúva, né, de Eliseu, mas nós vamos falar aqui no capítulo 38, tá bom? No versículo. Diz assim a palavra: voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. Estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar erva e achou uma trepadeira silvestre. Colhendo dela, encheu a sua capa de colossítica e voltou e cortou em pedaços e pôs na panela, visto que não a conhecia. Depois dera de comer aos homens. Enquanto comia do cozinhado, exclamaram: morte na panela! O homem de Deus, ó homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: trazei-me farinha. Ele deitou na panela a farinha e disse: tira de comer para o povo. E já não havia nenhuma morte na panela. Louvado seja, enaltecido o nome do Senhor. Nós vemos aqui pelo texto ao qual Eliseu está começando o teu ministério, né? Nós sabemos que Elias é o homem, né, de destaque, é aquele profeta ovacionado pelas suas conquistas. Elias teve, louvado seja Deus, sete grandes milagres na sua vida. Elias teve 7 grandes milagres. Ele começa dizendo: não vai chover, não choveu. Ele começa, Deus dizendo: vai para casa, lá, vai para Serepta, para a casa da viúva. E ali ele foi, e chegando lá não tinha comida, ou tinha muito pouco, porque ela que declara: eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, vou fazer um alimento para que eu e meu filho comamos e morramos. E Elias disse: vá, faça para mim primeiro, porque não acabará a farinha da panela, nem o azeite da botija. E Deus honrou a palavra de Elias. Passado um tempo, o filho da viúva morreu. A Bíblia diz que Elias ora e Deus ressuscita. A Bíblia diz que lá no Carmelo, Elias, aleluia, clamou a Deus, e ali Deus derramou fogo e consumiu o holocausto e lambeu toda a água. E ali foi um milagre muito grande, muito extraordinário, que todos ficaram impactados. E depois disso ele recebe uma ameaça, ele vai para o deserto e pede a morte, que ele fica deprimido e ele pede a morte. Mas ali Deus lhe dá uma visão, o anjo traz pão cozido na brasa, né? Na pedra, a pedra se tornou em brasas vivas, cozinhou o pão e trouxe água fresca, e Elias comeu aquela comida, e 40 dias ele foi sustentado pelaquela comida. E eles chegam ao Horebe, e aí Deus fala para Elias, dentro da caverna, sai da caverna, e nós vemos que Elias é uma vida de milagre. Mas chega um ponto que Deus fala: Elias, eu vou te tomar, vai, unge Azael, rei, unge Jeú, capitão, e unge Eliseu, filho de Zessaf, a profeta. E nós sabemos que Eliseu estava lá atrás de 12 juntas de boi. Meus irmãos, se uma junta de boi já é muito boi, imagina 12 juntas de boi na sua frente. Ninguém te vê, só vê os boi, né? Ele estava com uma boiada na sua frente. E nós sabemos que nesse tempo já existia a escola de profeta,
que foi fundada por Samuel, né? E os que tinham inspiração, aspiração a ser profeta, ia estudar. Mas Eliseu, ele era, né, arrimo de família, ele estava cuidando dos boi, né, do seu pai. Ele não estava na escola de profeta. Ele estava lá no campo, atrás de junta de boi. E ele passa e diz: segue-me. E ele imediatamente falou para Elias, né? Eu vou matar esses boi, quebrar esta canga e te seguirei. E foi isso que ele fez. Ele matou a junta de boi, né? Acertou lá com seus pais, para não ter nada pendente. Meus irmãos, eu aprendo uma coisa com Eliseu. Quando nós vamos fazer a obra de Deus, nós temos que ir desembaraçado. Nós não podemos fazer a obra de Deus com a nossa vida embaraçada. Nós temos que tirar os embaraços da nossa vida. O que cabe a mim, eu tenho que fazer. E o que cabe a Deus, Ele vai fazer. Nada pode te impedir de fazer a obra de Deus. Você tem que fazer a obra de Deus de cabeça erguida. Sabe por quê? Porque o inimigo é acusador da nossa alma. Já pensou se eu vou fazer a obra de Deus e tenho algo que brecha que o inimigo pode acusar? Eu fico embaraçada. Quem está embaraçado, ele não desenvolve, ele não anda, ele não cresce. Eliseu viu que os bois iam embaraçar ele, né? Porque ele teria que voltar por causa dos bois. Ele teria que dar conta. Porque os bois não era dele, era do pai dele. Está escrito que ele cuidava da junta do boi do seu pai. Então ele logo deu um jeito. Vou matar esses bois, vou vender, vou fazer uma churrascada, mas eu não vou ter nada que me embarace. Eliseu era baixo, de pequena estatura, e era calvo. Então a calvície não era vista com bons olhos, entendeu? Era visto como algo que o limitava. Alguém olhava e falava: ah, esse aí não serve. Olhava assim com preconceito, né? Alguns também olham com preconceito para mim, para você, e diz: ah, como Natanael falou para Filipe, poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Né? Com preconceito, porque era uma região pequena, não era uma região muito grande e nem comercial. E ele dizia: poderá vir? A Bíblia diz que quando Elias disse segue, e ele começou a seguir a Elias. A Bíblia diz que ele servia a Elias, dava água, deitava água na mão do profeta. Louvado seja Deus. É claro que naquele tempo não tinha o copo descartável que você pode levar, essas garrafinhas que você leva aonde você for. Não tinha. Então o profeta fazia assim, e ele deitava a água e o profeta ia bebendo, né? Ele cuidava da sandália do profeta. Aonde o profeta ia, ele ia. E ele disse: eu vou para Jericó. Ele disse: eu vou também. Eu vou para o Jordão. Eu vou também. Eu vou para Betel. Eu vou. Você vê que é 3 níveis. Jericó, lugar de guerra, aonde foi estabelecida uma grande guerra, cidade murada, fortificada, onde Josué, louvado, se prevaleceu com a força de Deus, que Deus derrubou as muralhas. É Elias dizendo: eu vou para a guerra. E ele disse: eu estou contigo. Eu vou para a guerra contigo. Aí ele diz: eu vou para o Jordão. Jordão, lugar baixo, lugar de humilhação. Aleluia.
aonde o rio é raso, ele voa para o Jordão. Ele disse, eu vou também. Ah, mas Jordão é lugar de humilhação, mas eu vou contigo. Aí ele disse, eu vou para Betel. Ele disse, eu vou também. Betel já é um lugar alto, né? Como Horebe, lugar onde Deus se manifesta. Como o pastor disse, você pode orar em qualquer lugar, na rua, no trem, no ônibus, no táxi, né? Na sua casa, no quarto, na cozinha. Mas buscar a face de Deus, está lá escrito em 2 Crônicas 7,14. Tem que se reunir a congregação para buscar a face de Deus. E nestas reuniões solenes, Deus opera milagres individual e também milagres coletivos. Aqui nesta igreja, nós vemos milagres coletivos. Quelebiaçai. Lá no Valqueire nós vemos milagre coletivo, onde uma igreja, um ministério se reuniu e orar e tomar posse e entrar onde era um lugar de treva, aonde era uma casa, louvado, que servia Satanás, e hoje tem um altar de Deus. Quantos podem louvar o Senhor? Quando pode exaltar o nome do Senhor? Quelebiaçai. Aí a Bíblia diz, louvado seja Deus, que nesse caminho, nesta trajetória, Elias vira para Eliseu e diz para Eliseu, Eliseu, pede o que você quiser, pode pedir. Ô meu irmão, Quelebiaçai. Quem sabe Elias pensou, ele vai pedir, né, louvado seja Deus, o meu sapato, vai pedir algo. Aí Eliseu falou assim, Elias, eu quero ser melhor do que você. Meus irmãos, aquilo deve ter sido um soco na boca do estômago, um golpe muito forte no ego de Elias, porque afinal ele era, né, o profeta dos milagres de fogo, tinha visualização. Se fosse no dia de hoje, estaria num patamar quase inatingível. E Eliseu diz, eu quero ser melhor do que você. Ele olhou e falou, como? É isso? É. Eu quero porção dobrada do Espírito, da unção que há sobre você. Um pedido muito ousado, não é? Mas você acredita que esse pedido agradou o coração de Deus? Porque Deus, Ele não quer que você peça coisas pequenininhas. Deus é um Deus grande. Ai, mãe, mas eu peço a Deus tudo, eu peço também. Tudo. Se eu quero uma água, eu peço a Deus. Se eu quero comer um McDonald's, eu peço a Deus. Se eu quero, né, louvado seja Deus. Domingo, eu tenho vontade de comer uma lasanha, eu vou lá, escrevo, falar, Jesus, eu quero que o Senhor prepara para mim uma lasanha, sabe? Eu já não tenho nem mais aonde escrever, meus cadernos estão tudo cheio, porque tudo eu escrevo, Senhor, eu quero um sapato. Eu não uso tênis, mas aí sábado eu vou num passeio da igreja, e ali do grupo Mulheres Aliançada, e ali, louvado seja Deus, a coordenadora lá falou assim, não vá de sandália, não vá de sapato, porque o terreno, né, é grama. Aí eu falei, vou ter que dar um jeito, nunca usei tênis na minha vida, vou ter que usar agora. Aí eu falei, Jesus, eu quero um tênis branco. Assim, tudo eu escrevo, tudo eu falo para Deus, meus projetos, né? Seja grande ou pequeno. Mas eu quero te dizer que Deus se agradou com o pedido ousado de Eliseu, com o pedido que foi além da
curva. Por quê? Do tamanho do seu pedido revela o tamanho da sua fé, o tamanho da sua confiança. Glória a Deus. Sabe? Pastor abriu o canal. E desde que eu conheço, né, que eu vou lá, ele fala, eu pedi a Deus para chegar em 1000. Pedi a Deus para chegar a 1500. Vai colocando meta. Cada meta, pedi a Deus agora para colocar 2000. A meta aumentou. Porque Deus é assim, Deus acrescenta na minha e na sua vida. Está entendendo? E o jovem olhou para Eliseu e começou a dizer, o calvo, querendo diminuí-lo. Era uma maneira pejorativa de falar, você não serve para ser profeta. E você não serve para ficar no lugar de Elias. Você não é capaz. Mas Eliseu disse, Senhor, mostra que tu és comigo. E meus irmãos, saiu 2 ursas. E aquelas 2 ursas rasgou aquele jovem. E uns correram. Porque não matou todos. Porque tem que sempre ficar 1 ou 2 para testificar um milagre. Tá? Logo à frente, ele viu o Jordão. E ele colocou a capa e disse, Senhor, sê comigo. E Deus abriu o Jordão. Agora ele chega no monte aonde ele habita. E vai a viúva e fala, meu marido é morto. Mas veio os credores tomar meu filho. Ele disse, vá, feche a porta, pede vasilha emprestada, e você verá o que o Senhor faz. E o Senhor fez coisas grandes na vida daquela viúva. Sabe por quê? Porque ela foi, vendeu o azeite, pagou a dívida, e ele falou, vive do resto. Dá uma impressão, nossa, que é do lixo. Não, ela viver da sobra daquele azeite que ela viveu. Ela abriu um comércio, vendeu azeite, louvado seja Deus, e se tornou a primeira empresária. Porque, meus irmãos, a mulher cananeia falou, Senhor, tu és o dono da mesa no alto, eu estou embaixo. Até os cachorrinhos caem da migalha da mesa dos seus donos, se alimenta. O Senhor é dono da mesa. Tudo que o Senhor faz, ainda que uma fagulha do Senhor é suficiente para a minha vida. Louvado seja Deus. Agora, ele é observado pela sulamita. Ele entra na casa da sulamita, ele passa a frequentar aquela casa. As pessoas, né, ela e o marido começam a conhecer o caráter dele. Porque não basta ser profeta, não basta ser profetisa, carnavassébia. Temos que ter caráter, temos que ter identificação de Deus, temos que ter, louvado seja Deus, responsabilidade afetiva. Louvado seja Deus. Gosto muito de uma frase do livro Pequeno Príncipe. Tu és eternamente responsável pelaquilo que cativa. Nós temos que ter responsabilidade emocional, afetiva para com o outro, cuidar do outro, zelar pelas coisas de Deus, pela igreja. Louvado seja Deus. Quando ele disse, sulamita, você vai ter um filho, ela disse, não me iluda, não minta, porque outros já mentiram para mim. Louvado seja Deus. Que leve a sai.
Mas no tempo determinado ela teve um filho. Passados 7 anos o menino morreu. E a Bíblia diz que o menino foi ressuscitado através do ministério de Eliseu. Agora a Bíblia diz que tem 3 reis. Está seco. Aqueles 3 reis estão lutando. Estão dizendo vamos morrer. Eliseu pega um punhado de sal e coloca na fonte. E aquelas águas que eram amargas se tornaram potável. E agora ele está ensinando. E está lá aqueles homens. Não diz se é 1, se é 2, se é 10, se é 50, se é 100. Diz que há muitos homens reunidos. Ali os filhos dos profetas. Os discípulos. Que antigamente era chamado de filho. Mas eram discípulos do profeta. Aqueles que estavam estudando o ofício, a palavra. E de repente, foi passando, deu meio-dia, deu 2 horas da tarde, não sei. Os homens estavam com fome, ele olhou e disse, vamos preparar um alimento. Porque nós já estamos dando um alimento espiritual, agora vamos alimentar esses homens. E foi um moço. Pegar, louvar ervas, legumes, já tinha, para fazer uma sopa, um cozido. Mas o moço não conhecia. E entre as ervas, ele trouxe uma erva venenosa. Olha o perigo, meus irmãos, de nós, aleluia, muitas vezes fazer algo, nos colocarmos sem o conhecimento. Até na obra de Deus. Você tem que conhecer o terreno que você está entrando. Como o pastor disse, lá era uma área de risco. Eu também moro em área de risco. Muito forte. E quando Deus fala para mim, Deus fala, eu ouço a voz de Deus, não saia. Não saia. Passa 1 hora, passa 20, 30, 50 minutos, né? E aquele silêncio total, porque Deus falou para eu não sair. Daqui a pouco o morro fecha. E é tiroteio. E é muito, muito, muito. Que o meu neto, ele vai para debaixo da mesa e põe assim, as mãos no ouvido, e ele fica tremendo. Ele tem 4 anos. Sabe? Fica apavorado. Então, meus irmãos, a obediência é tudo. A obediência é tudo. Deus dá livramento na obediência. Quando eu obedeço a voz dele, Deus falou com o profeta, você vai lá, você entrega a mensagem, você não coma, você não beba, você não dorme naquela casa, e você volta para o outro caminho. Aí veio o profeta velho e falou, não, Deus falou comigo também. Falou que você pode voltar pelo mesmo caminho. Aí o profeta novo, o que foi? Deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir um que já tinha se corrompido e foi pelo aquele caminho que Deus falou para não ir. Se encontrou com quem? Com um leão. E foi morto. O leão matou, mas não comeu. Olha como é. O leão matou ele, deixou o corpo dele e ficou do lado. E todos que passavam viam ele morto. E diz, por que ele está morto? Porque ele desobedeceu. Porque ele não ouviu a voz de Deus. E aquele moço trouxe morte para a panela. Eu imagino, né, conjeturando, que ali começou a ferver e começou a espumar. Algum sinal deu aquelas ervas. Mas isso, aqueles homens já estavam comendo aquela comida. E não era um, não era dois.
Eliseu agora, ele fica desesperado e fala: meu Senhor, tem morte na panela, tem veneno. Keleb assai, Keleb andou via sebe. E a Bíblia diz que Eliseu agora, ele não se desespera, porque, meus irmãos, a pessoa que conhece Deus, que tem comunhão com Deus, que anda na presença de Deus, pode vir adversidade, mas ela não fica abalada. Ela sabe que atrás de uma tempestade vem a bonança, atrás de uma noite escura e fria o sol vai se levantar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Keleb assai. Quando a levita estava aqui louvando, e o irmão tocando, irmão lá atrás, né? Eu não sei não, eu vejo pela cor. Isso. Quando o Senhor estava aqui tocando, louvado seja Deus, Deus falava assim ao meu espírito: André, veja, Keleb assai. E o Senhor me abriu uma visão com o diácono. Eu via quando desceu um anjo, louvado seja Deus. Como eu não tenho muita conexão motora, fica assim, à direita e esquerda. Do teu lado esquerdo, desceu um anjo. Louvado seja Deus. Eu vi quando aquele anjo abriu aquelas asas, e as asas muito altas, entendeu? E aí Deus mandou eu olhar para a asa daquele anjo. Eu fiquei olhando, abrindo que nem uma águia, né? Aquela envergadura. E lá na ponta da asa, Keleb assai, Deus falou: olha, observa, lá na ponta da asa daquele anjo, Calavassé, havia um envelope, como se fosse assim, um espeto, a ponta da asa dele, e aquele envelope estava na ponta da asa, Calavassé. Eu via quando o anjo fazia assim com aquela asa, ia dobrando, até que aquele envelope chegou nas tuas mãos, Calavassé. E Deus falou ao meu espírito: Andréia, dentro deste envelope há uma resposta. Há uma resposta que o meu servo está buscando. Há uma resposta em relação, aleluia, ao seu trabalho com Manabrécia, Navachúria. E Deus falava assim: fala para ele que eu, o Senhor, estou entrando nesta causa. Eu já estou nesta causa, e eu sou aquele que faço remir o tempo, louvado, de espera. O seu tempo de espera será recompensado. Deus manda eu te dizer que o inimigo, Revácia, ele queria te defraudar, tá? Calavassébia. Mas o Senhor hoje está repreendendo um complô naquele lugar contra você. Sabe? É como se alguém lá dentro quisesse assim te diminuir. Está entendendo? Olha, eu estou aqui. Aqui tem esse degrau e tem esse, não tem? Então, é como se eu tivesse aqui em cima, tá? E eles querem colocar você, descer lá embaixo. Está entendendo? Está entendendo? Está compreendendo? Que leve a saia. Te rebaixar, é essa palavra que eu ouço. Te rebaixar. Mas Deus falou para mim: fala para ele que o tempo
tempo de espera será recompensado. A lavandura e a sébria, não haverá perda, não haverá dano na banda calaçúbia. Levando-lhe a volbre a suí. Antes, porém, creia, lava sébria, que o Senhor vai acrescentar para envergonhar o inimigo, a posição que você está, Deus vai acrescentar ainda mais, antes de ter o veredito final. Glória a Deus. Que leve a saia. Está entendendo? Deus vai acrescentar algo. Levante fóbria sobre os teus ombros. Louvado seja. E isso vai refletir nos seus rendimentos. Está entendendo? É isso que Deus me revela. Enquanto que o diabo, ele estava trabalhando, usando 3 homens, que ele é Biaçai. 3. Não do mesmo lugar. Eu vejo assim, cada um numa sala, mas unido por um fio preto, entendeu? E ele se comunica, aleluia, contra a sua vida, tramando. Mas Deus diz: eu paraliso esse demônio hoje, nesta manhã. A sua entrada aqui é entrada de vitória. Louvado seja Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Lebende canto revasse. Porque Deus é aquele que tira a morte da panela. O inimigo quer colocar a morte na panela. E essa panela pode representar a minha casa, a minha vida, o meu ministério, o meu trabalho. Mas Deus está dizendo: eu retiro a morte da panela. Se o inimigo, louvado seja Deus, colocou morte, veneno contra a sua vida, o Senhor está tirando. Levácia, calavácia, levando correvácia. A diaconisa faz assim com a tua mão. Você que levantou a mão agora, louvado seja Deus. Interessante, preste bem atenção. Quando a senhora fazia assim, meio timidamente assim com a mão, eu via este mesmo anjo, louvado seja Deus, pegava aqui no seu cotovelo e levantava. Era como se ele fazia assim timidamente e vinha assim, ó, levantava, canava sépia, e ele ficava assim, ereto, o braço todo, entendeu? Quando levantava assim, eu via descendo, rebasse como núbria, aleluia, uma espada. Mas é uma espada diferente, louvado seja Deus. Porque tem espada que é espada de corte, está entendendo? Que é a palavra de 2 gumes. Mas essa espada, Deus falava para mim: Andréia, essa espada não tem corte. Eu falei: mas o que é isso? Nunca vi uma espada que não tem corte. E Deus falou: essa espada é espada de transporte. De transporte. E vejo que ela está transportando na bandecou. Quando ela veio assim na tua mão, o corpo dela se abriu. Está entendendo? Aqui assim, ó. O corpo dela se abriu de um lado para o outro. E nessa janela que tem 2 bandas, né? Fala. Se abriu. E Deus falava: André, olha para dentro desta espada. Canavachuri astéria. E quando eu olhei para dentro da espada, tinha 3 palavras. Segura essas 3 palavras. Canavacé. A primeira dentro dela, assim imprimido no corpo, como se grava, né? Louvado seja Deus. Deus mandava olhar o corpo da espada. E aqui estava escrito: saúde. Glória a Deus. Foi a primeira palavra. Saúde. E quando eu olhava para dentro desta palavra, saúde, eu via sangue, tu colobreas, e ossos. Esses 2 elementos, como anabrece. E Deus manda te dizer
que Ele está te dando saúde nos teus ossos e saúde no teu sangue. Na cai, levante, cai. Entende isso? Entende esse mistério? Remanto de acebe. Deus manda dizer que Ele está tocando a sua circulação, aleluia, sanguínea, que vai para o teu cérebro. Está entendendo? O inimigo queria lançar uma seta contra seu cérebro, para danificar o teu cérebro, para danificar a tua mente, entendeu? E Deus está te dando livramento. Glória a Deus. A senhora tem sentido uma dormência na sua cabeça, no centro da sua cabeça, como se fosse assim, ter um infarto, um derrame, um negócio assim, está entendendo? Para te embaraçar. Mas hoje Deus está colocando ponto final, porque atrás daquela palavra saúde eu vi o ponto final. É vitória de Deus. A palavra embaixo, como anabrece, lavandou colobriácea, estava escrito assim: família. Eleve a sai. Deus está te dando uma vitória familiar. E o interessante é que eu vi um círculo, como está escrito família, do lado assim, daquela palavra. E tinha ponto dentro e ponto fora. E eu perguntei: o que é isto, Deus? Deus falou: fala que ela vai entender. Eu estou trabalhando dentro, estou trabalhando fora. Dentro, aleluia, é a família, é marido, é filho, está entendendo? Louvado seja Deus, é filhos. Mas fora é parentela. Que leve a sai. E o interessante, irmã, que quando eu olhar o ponto de fora, ele foi se estendendo. Ele foi ampliando. Está entendendo? E eu falei: Deus, por que está ampliando? Deus falou: fala para ela que eu sou Deus de perto e Deus de longe. Eu sou Deus de perto, Deus de longe. Eu estou aqui, eu estou lá no Pará, eu estou lá no Nordeste, eu estou em todo lugar. Ela não precisa, a Lavacé, ficar inquieta, porque eu estou cuidando daquela situação. Deus mandou falar assim e disse: ela vai entender. Calavacé. E a terceira palavra embaixo, dentro daquela espada, estava escrito: vida profissional. Eleve a sai, financeira, remanto reavaz. E eu via, louvado seja Deus, embaixo um ponto atrás daquela palavra, ponto de exclamação. E eu falei: mas os dois acima era ponto final, dentro e fora. E essa última palavra mudou a pontuação, era ponto de exclamação. E eu perguntei a Deus: o que é? Porque eu não entrego nada se Deus não me dá o discernimento. Aí Deus falou assim: fala para ela que ela é vassai, que muitos ficarão de queixo caído, boca aberta. Não é ela? É ela mesmo? É ela? E Deus vai falar: é ela mesmo. Calabando recebe. Contra tudo e contra todos, está entendendo? Naquele rebre subnácia, Deus está te dando a vitória. Palmas para Jesus, igreja. Ele é biaçai. Hoje Deus está tirando a morte da panela. Louvado seja Deus. Senhor de óculos, aqui, faz com a tua mão. Interessante, louvado seja Deus. Quando o pastor me apresentou o Senhor, que eu peguei na sua mão, naquela hora Deus me abriu uma visão espiritual com manabrece.
E eu via, louvado, na sua frente uma coluna, e naquela coluna escrita assim, livramento. E eu fiquei olhando para dentro daquela coluna, e eu vi assim um volante na direção. E eu entendi, louvado seja Deus, que Deus está te dando um livramento de acidentes, tá? Louvado seja Deus. A segunda visão que eu vi, Canavassubnácia Etérea, foi do outro lado da coluna. Nós sabemos que a coluna tem 4 lados, né? Louvado seja Deus. Do outro lado da coluna, Canavassebe Comanás, eu via uma farda, mas essa farda estava assim, no cabide, tá? Num cabide, louvado seja Deus. E eu via quando aquele anjo, ele pegava aquela farda e colocava assim. Digamos que aqui tem um aparador de cabide, tá? Ele estava aqui. E aí o anjo pegava ela e colocava mais acima, tá entendendo? Num outro aparador, Canavassé. E eu fiquei olhando aquela visão e Deus falou: fala para ele que eu estou trabalhando, Calavassé, em uma causa retroativa. Está entendendo? Está entendendo o que eu estou falando? Numa causa retroativa. Elevação. Haverá uma correção na vida dele. Tá? Há uma causa que vai ser corrigida ao seu favor, está entendendo? Aleluia. É uma causa muito grande. E o Senhor está vindo com a correção. Louvado seja Deus. E o seu tempo de espera será recompensado. Palmas para Jesus, igreja. Bem forte. Galebe açai como anabrece. Libiaste como anabrece, anavassai. O Senhor está tirando a morte da panela. O Senhor está tirando a morte da panela. Ainda com o Senhor de óculos, louvado seja Deus. Deus agora me amplia essa visão. Aleluia. Com a terceira parte da coluna, que até então estava em branco. Mas agora o anjo desceu e começa a descobrir Canavassébia e Libiasterre como núbria. E o Senhor fala para mim, fala para ele que eu, o Senhor, remanturia sebe com manai, estou removendo a afronta, calavassébia, remanturia sai. E o Senhor manda eu te dizer que Ele está cuidando da sua saúde. Ele está cuidando do teu coração, Ele está cuidando do teu estômago, na bandecala subnácia. Louvado seja Deus. E a quarta parte da coluna, eu vejo assim, aleluia, uma grama, como fosse um bosque todo queimado, aleluia. Mas assim, pensa num terreno assim, 100 metros, né? 100, 200, uma extensão assim. E pensa assim, que 70% daquele bosque está queimado. E fica uma parte pequena, 30%. Está entendendo? E eu vejo assim, 70% está queimado. Ficou uma parte de 30% que está verde. Mas Deus fala para mim, ao meu espírito, que o Senhor passou, não é que vai passar, passou, por uma chuva ácida. Sabe? Uma chuva ácida significa algo que veio para matar a sua produtividade. Está entendendo? Veio como um devorador, uma draga, subtraindo. Está entendendo? E Deus manda te dizer que aquilo que está seco
voltará a florescer. Voltará a florescer. E o Senhor vai dar um culto de ação de graça. Porque eu vejo, louvado seja Deus, um bolo branco. Louvado seja Deus. E no topo daquele bolo, aleluia, escrito ação de graça. Palmas para Jesus. Lebeande calaçúbia. Lavacébria. Hoje Deus está tirando a morte da panela. E Deus me dá uma revelação, pastor Carlos, né? Louvado seja Deus. Com alguém que está em casa, aleluia, conectado, rebanto com este canal. Alguém que está na sua casa, ele está diante de uma tela, dizendo: Senhor, fale comigo. Alabandúria sébia, eu preciso de uma resposta. A minha vida, eu preciso de um reset, de recomeçar, e eu não sei como recomeçar, porque essa pessoa está totalmente assim, embaraçada, debilitada, sem orientação. Deus manda eu te dizer, que Ele está indo ao teu encontro. Hoje uma porta se abre, porque eu vejo diante de você uma lua nova, e é uma mulher, Canavassubinácia. Esta mulher foi subjugada, essa mulher foi, aleluia, assim, a sua vida devastada, mas Deus manda eu te dizer que Ele vai restituir a sua vida, a cura para você, a vida depois do caos que você passou, aleluia, a noite que você passou. Deus está dizendo, Ele vai fazer tudo novo. Você pode aplaudir o Senhor. Ele é biaçubicanto revácia navassai. Alabacandarai. Deus manda dizer que nesta manhã, pastor Carlos, louvado seja Deus, Ele está trabalhando não só dentro como fora. Louvado seja Deus. Vejo o Senhor, aleluia, louvado seja Deus, enviando uma comissão, não é uma comissão, louvado seja Deus, angelical. E a visão é muito clara. É como um exército de anjos descendo na terra. Mas o que me chama a atenção é que esse exército, eles descem assim, segurando a labandúria sébria, um guarda-chuva, aleluia, de aço, todos eles com aquele guarda-chuva na mão. Não é espada, não é foice, não, Revacébia, é um guarda-chuva e é de aço. E eu vejo na visão esses anjos sendo espalhados, louvado seja Deus, e cada um toma a porta de um lar, de uma casa, e quando ele toma aquela porta, eles entram, Canavassúbia, e abre o guarda-chuva, e aquele guarda-chuva toma toda aquela porta. Eles abrem assim, e eles ficam abertos. E eu vejo o inimigo tentando penetrar em lares para causar morte, para causar destruição, mas é barrado pelo aquele guarda-chuva branquinho, aleluia, e com as armação de aço. Você pode glorificar Deus, porque Deus hoje, Ele já está enviando anjo dentro do teu lar, do lar que você veio aqui representar. Aleluia, louvado seja Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Elebe a canda rebácia, libiasto colobriaçar. Deus está na casa, irmão. Às vezes nós vamos para a casa de Deus
E nós ficamos preocupados. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Ai, num sábado como esse, muitos vão para a praia, outros passam para a piscina. Nada contra. Mas a Bíblia diz: buscai primeiramente o reino de Deus. Aleluia, glória. Você não está perdendo tempo. Você está investindo num tempo de qualidade naquele que pode tirar a morte da panela. Aleluia. O irmão de blusa azul, pastor, louvado seja Deus. Faz assim com a sua mão, por favor. Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. É o Senhor que chegou com aquele envelope, né? Louvado seja Deus. Interessante, louvado seja Deus. O tempo todo, Deus falando para mim ao seu respeito. E Deus me mostra uma balança sobre a sua cabeça com o símbolo da justiça, tá? E Deus fala assim ao meu espírito: fala para ele que eu sou o advogado, o promotor e o juiz, o desembarcador. Alabaçupinavas. Eu tomo a causa dele nas minhas mãos. E eu via, louvado sobre a tua cabeça, um globo. Louvado seja Deus. E nesse globo eu via 3 esferas. Está entendendo? Como se fosse 3 bolas, mais 2 bolas dentro dele. E aquele globo assim, uma menor e outra menor dentro dela. E eu perguntei a Deus: o que é isto? E Deus falou assim: são esfera municipal, estadual e federal. Delebe assai. Por quê? Porque a vitória dele vai ser na esfera federal. Vai ser uma esfera muito grande. Está entendendo? Glória a Deus. Eu vejo a liberação de Deus ao seu favor hoje. Calavaceme. E Deus assinando a sua causa. Mas também Deus fala para o Senhor ficar atento, porque vai vir convite que não é dele. Alguém vai te convidar, alguém vai te fazer uma proposta para te tirar da posição. Está entendendo? Remanturriaceme. Deus manda te dizer que leva a sério. Fica no lugar onde Ele te colocou. Calava a sépia. Não ouça os ecos. Porque o inimigo vem com proposta de ilusão. Mas o Senhor é um homem de discernimento. E o que Deus tem na tua vida, confiou ao Senhor, coisa grande. Tá? Louvado seja enaltecido o nome do Senhor. O Senhor é um dos remanescentes. É como não tem Josué e Caleb? O Senhor te levantou como um Caleb. Persevera. Está entendendo? Deus manda te dizer que Ele está trabalhando na sua parentela hoje. E tem sepultura sendo fechada hoje. Não é amanhã nem depois, é hoje. E o Senhor vai receber notícia e vai testificar nesse altar. Tem, aleluia, na sua família, parentela, aleluia, Deus está repreendendo laço de rápido, de sequestro relâmpago. Porque eu vi a palavra sequestro e vi aquele raio que passou bem rápido. E eu falei: Deus, o que é isto? Relâmpago. E Deus está dando livramento. Está entendendo? Calavacébia. E é a Ravassubitéria. E é um jovem que Deus está dando livramento. Palmas para Jesus. Quero dizer para a levita, louvado seja Deus, que quando a irmã estava louvando a Deus, eu via quando o anjo ele descia,
ele com uma veste toda verde, com aquelas folhas imprimida naquela túnica, e era verde, louvado seja Deus. E aí eu via aquelas folhas muito bonitas, como um verde músculo, e eu via que o anjo tinha uma colher na mão, e ele passava assim, ó, a colher naquelas folhas que estava imprimida, e ia tirando um sumo daquelas folhas, as folhas bem vivas assim, ele passava e ficava o sumo naquela folha, naquela colher, e depois ele colocou na sua boca. E Deus falava assim para mim: Andréia, Canavassubinasse, eu estou cuidando da voz dela, eu estou cuidando da faringe, Canavassébia, estou, Revácia, trabalhando na tireoide dela, sabe? Eu vi assim como o inimigo quisesse colocar um descontrole hormonal sobre a sua vida, entendeu? E eu via Deus trabalhando e colocava todas as taxas no lugar. Remanto fobre navassai. Eu via quando aquele anjo colocava aquele sumo na tua boca, e quando ele puxava a colher para fora, vinha 2 dentes, mas não era dente assim de dentição, era como dente de alho, entendeu? E aí Deus falava assim que era calo na revanda, na corda vocal, que o Senhor está, a revácia, hoje te dando vitória. E esses calos estavam em formação, tá entendendo? Ele estava em formação para você perder a voz. Se ele chegasse a se desenvolver, posteriormente a senhora teria assim um problema muito sério, tá entendendo? Ia te causar sofrimento, porque Deus falava ao meu espírito: livramento futuro. Palmas para Jesus, bem forte que é para Jesus. Kelebe a coma nasce. Aleluia. Quero falar para o Senhor aqui, do lado da menina. Deus falava ao meu espírito que Ele está trabalhando na tua saúde, tá? E Deus me dava assim claramente uma Bíblia branca sobre a tua cabeça, e aquela passagem que Pedro chega na casa de Enéia e diz: Enéia, Jesus Cristo te dá saúde. Que leve a sai. Deus está te dando saúde. Saúde emocional é como você tivesse sob uma pressão, tá? Deus está te dando saúde física e saúde mental. Palmas para Jesus. Calabando revolbria. Elebe assai. A menina, louvado seja Deus, louvado seja enaltecido o nome do Senhor. Interessante, eu via você muito alegre, e você ia de encontro àquela porta, mas você ia assim com muito entusiasmo, entendeu? E você fazia assim, mas aquela porta não se abriu, de primeira. E aí eu vi assim, que via sobre você como um desânimo, tá entendendo? Mas eu me esforcei tanto, mas eu fiz tanto, mas essa porta não abriu. Eu via quando o anjo se apresentou a você, colocou uma placa na sua mão, uma plaquinha assim, fina, mais ou menos desse tamanho aqui, tá? E aí Deus falava assim: olhe para dentro da placa. Aí eu olhei para dentro da placa. Aí estava escrito assim, para você, que leva a sai: insista, não desista, insista, não desista, resista. Aleluia. Aí eu vi quando você olhava aquela placa, e você olhava
como Elia comeu a comida, voltou a dormir, olhava como não dando muito crédito. Aí o anjo pegou aqui e fez assim, ó, para você olhar de novo. Olhou pela segunda vez, aí eu via que o anjo pegava você, levantava e ia caminhando com você de encontro àquela mesma porta. Aí você olhava para ela e agora não era só você que estava tentando passar pelaquela porta. Você olhava para um lado, tinha jovem. Você olhava para o outro, tinha muito jovem. Atrás de você também tinha muito jovem. Mas eu via que o anjo pegou assim, ó, pôs a mão na sua mão e fez assim, ó. E a porta abriu e você passou. Palmas para Jesus. E a multidão ficou do lado de fora. Palmas para Jesus, que é bem forte, igreja. Isso é forte, Brasil. Na primeira vez você estava sozinha, você não conseguia. Na segunda vez tinha uma multidão. Você olhava assim, olha, agora que eu não vou, né? Todos eles também querem passar. E tem pessoa mais forte do que eu. Mas o anjo colocou a mão dele dentro da sua mão, uma coisa incrível. Assim. Glória a Deus, Deus seja louvado. E a porta abriu. E você passou. Que leve a sai. Quando você estava dentro daquela porta, você pôs a mão assim na cabeça, como que fazendo um pedido a Deus, para alguém que estava do lado de fora. Entendeu? E aí você fazia assim, o anjo olhava para você, e ele saía, ia buscar alguém que não estava dentro, e passava aquela pessoa naquela porta também. Palmas para Jesus, porque através da tua intercessão, alguém vai ingressar, subnasce a terra, num curso superior, aleluia, num novo patamar, através da tua intercessão. Você pode dizer assim, mas na minha oração é tão fraca. Mas eu via que você não falava, mas você pensava. E através daquele pensamento de ajudar alguém, Deus honrava o teu pensamento. Louvado seja Deus. Bem forte, igreja. Leve a subcantaravás. Minha hora já foi. Pastor, daqui a pouco puxa minha orelha. Quer dizer para a irmã aqui, louvado seja Deus. Na hora que a senhora estava glorificando ao Senhor, Deus falava assim para mim: Andréia, fala para ela, eu estou tirando a morte da panela lá. Lebeco, manacanta, levar. Eu estou tirando a morte da panela lá. E quando ela chegar, ela vai ver uma nova atmosfera. Estava uma atmosfera negra, uma coisa cinza, uma coisa impregnada. Mas hoje Deus está entrando ao seu favor e está te dando vitória, tá? E interessante que Deus falava ao meu espírito, ao teu respeito, e falou assim: Alavachúria, os mancebos correm e tropeçam, mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças. Subirão como asa de águia, correrão e não se cansarão, porque o Senhor lhe dá vigor. Eu vejo Deus te dando vigor, lucidez. Louvado seja Deus. Como o inimigo, ele não tem poder na sua mente. A senhora é uma mulher de vitalidade, entendeu? E Deus está te acrescentando esta vitalidade. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.